nome do livro é Transhumanismo e a Imagem de Deus, né, a tecnologia de hoje e o futuro do discipulado cristão. E no capítulo 2 ele vai falar um pouco sobre o que é que ele quer dizer com o termo transhumano ou pós-humano. E essa é a pergunta que eu acho que a gente precisa esclarecer para quem está nos ouvindo, que não é um termo muito do dia a dia, né? O que é que você quer dizer com isso? E aí, como nós podemos entender esses termos usados pelo Jacob? Cara, transhumanismo e pós-humanismo são termos que o autor usa para se referir a uma espécie de cosmovisão, uma maneira específica de enxergar a realidade. Eu digo isso porque, às vezes, as pessoas imaginam que transhumanismo ou pós-humanismo pode ser uma referência a uma escola filosófica específica, mas eu acho que é mais uma referência a uma postura, a uma compreensão a respeito dos rumos da existência humana e da vida em sociedade do que propriamente uma escola filosófica particular. Tecnicamente falando, Saul, transhumanismo e pós-humanismo são termos que se referem a aspectos distintos de uma mesma mentalidade ou expectativa. Que expectativa é essa ou que mentalidade é essa? É a expectativa do alcance da perfectibilidade humana por meio da tecnologia. Então, veja, a mentalidade transhumanista ou pós-humanista, em primeiro lugar, ela pressupõe uma perspectiva evolucionista do progresso humano. Ou seja, nós, enquanto seres humanos, estamos progredindo. Em segundo lugar, a mentalidade transhumanista ou pós-humanista, ela afirma a existência de um estágio posterior nesse processo evolutivo. Então, há um estágio posterior nesse processo que nós vamos atingir nesse estágio de desenvolvimento. E em terceiro lugar, essa mentalidade afirma que esse estágio vai ser alcançado através do domínio e da aplicação da tecnologia. Por que eu disse que esses termos eles se referem a aspectos distintos dessa mentalidade? Porque pós-humanismo é o termo usado para se referir a esse novo estágio da humanidade no processo evolutivo. Então, o que é que nós nos tornaremos no futuro, segundo essa mentalidade? Nós nos tornaremos pós-humanos. O que seria o homem pós-humano? Seria o homem que superou as suas limitações características da sua humanidade e ampliou as capacidades da sua humanidade. Então, isso é o homem evoluído, é o homem pós-humano, livre das suas limitações e com as suas capacidades ampliadas. E o que seria o transhumanismo? Geralmente, transhumanismo é o termo usado para se referir à mentalidade que promove os valores que podem contribuir com essa mudança. Então, em geral, veja que interessante isso, transhumano ou transhumanismo não é um termo tanto utilizado em referência ao homem. Você não vai encontrar muito no livro, por exemplo, homem transhumano. Esse é um termo mais utilizado em relação ao tempo. Você vai encontrar muito futuro transhumano. Em relação ao homem, você vai encontrar mais pós-humano, porque essas palavras se referem exatamente a aspectos diferentes. Pós-humanismo é o estágio no qual a gente vai chegar. Transhumanismo é a mentalidade ou processo por meio do qual a gente vai chegar lá. A última coisa que eu acho que eu devo dizer sobre isso é que, na verdade, o pós-humanismo ou o transhumanismo é uma versão contemporânea da utopia moderna, não é? O homem moderno, ele cultivou essa utopia
de que a perfectibilidade humana haveria de ser alcançada por meio do domínio científico. Talvez no transhumanismo o que aconteça é que aquela confiança que antes estava depositada nas ciências duras, né, mais analíticas, agora está depositada na ciência aplicada, que é a tecnologia. Então talvez tenha havido aí da modernidade para o momento atual uma transição ou uma leve mudança na fonte de confiança. Mas o que a gente tem é mais uma versão dessa utopia moderna de que o homem vai alcançar a perfectibilidade por meio do domínio científico.